Oi, oi! Estamos começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. A cada novo episódio, um convidado mais do que especial. E hoje, especialíssimo, estamos aqui com o Felipe Cabral, que há mais de 20 anos atua no mercado de comunicação política. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Católica e tem especialização em ciência política pela UNB. Mas o fato é que, embora a modéstia o impeça de aceitar esse título, ele é uma referência de comunicação no Congresso Nacional. Se você que está assistindo é profissional de comunicação do Congresso ou conhece alguém que trabalha lá, necessariamente essa pessoa sabe quem é o Felipe Cabral. Muito obrigado pela tua gentileza de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Glauco, Aline. Primeiro agradeço pela gentileza do convite. Estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, com mentoria, e também parabenizá-los pela nobre iniciativa de empreender numa área que é tão concorrida, que é tão cheia de desafios, obstáculos e que é tão rígida com seus profissionais, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e espero que essa conversa seja muito fortuita para nós e que seja boa para quem está nos assistindo também. Não tenho dúvida que vai ser, Felipe, uma gratidão, uma honra ter você aqui conosco na nossa bancada. Nós nos conhecemos aí de velhos e bons tempos. Então, já para a gente começar, queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você chegou a ser assessor no Congresso Nacional e se tornar essa referência que de fato você é. Agradeço pelas palavras. O caminho não foi um caminho muito, digamos assim, planejado, né, Aline? Poucas pessoas sabem, mas eu não ingressei na universidade no curso de comunicação social. Eu fiz um semestre de administração para saber exatamente o que eu não gostava, que é administração. E aí, depois de um semestre cursado, eu entendi que a administração não era o meu rolê. E aí, prestei um novo vestibular para comunicação social com habilitação em jornalismo. A chegada na política ela demorou um pouco, porque os meus primeiros contatos com a área e com a profissão foram em estágios em redações, assessorias de imprensa maiores, né? O meu primeiro estágio foi na assessoria de imprensa da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e era uma estrutura de assessoria de imprensa muito profissional, com gente muito qualificada, muito experiente. Eu fazia o atendimento à imprensa, e aí depois eu tive uma outra temporada de estágio no Banco Central do Brasil, também assessoria de comunicação, mais focado para assessoria de comunicação institucional. Então a gente fazia toda a parte da comunicação interna do banco, com os servidores e com os colaboradores. E aí depois eu fui para a redação do Correio Brasiliense. E aí foi onde que aí é chão de fábrica mesmo. Foi onde a gente viu que o jornalismo existe. Porque eu não sei se está assim agora lá, mas os estagiários de 2002, 2003, 2004, eles não ficavam somente em uma editoria. Então eles faziam uma espécie de rodízio semanal nas diversas editorias, até para sentir um pouco do clima e da temperatura da redação. E eu entrei nisso para fazer a cobertura de cidades. Legal. Que, para quem não sabe, é morte, atropelamento, chuva, árvore que buraco, né? Delegacias, né? Muitas portas de delegacia. Inclusive, o pessoal que hoje está na política, muitos deles começaram na cobertura local, policial. Me lembro muito da Camila Bonfim, que hoje é uma super jornalista da Globo News. Começamos juntos, ela no Jornal de Brasília e eu no Correio Brasiliense, e vários outros colegas que faziam ronda e que faziam polícia, né? Foi um período muito bom do ponto de vista de formação profissional, do ponto de vista de exercício de texto mesmo, né? Para a gente aprender que o prazo do jornalismo é um prazo muito curto. Sim. E aí depois, o temido timing, o temido deadline. E o editor não tinha WhatsApp na época, o editor te ligava, cadê? Pronto! E você estagiário, né? Saindo com motorista, com repórter fotográfico. Então era uma coisa muito... Era o jornalismo diário da prática, mas muito antes de você estar preparado para isso, que deixa a gente bastante... É uma puta escola, né? Ô, Glauco, quem não passa por redação de jornal nunca vai entender a aflição de um jornalista. Essa aqui é a verdade. Então foi uma experiência muito bacana na redação do Correio. Fiz bons amigos lá e cultivo até hoje. Mas eu entendi que não era isso que eu gostaria de fazer para a minha carreira de profissional de comunicação, porque
realmente eu ouvia dos editores que redação é uma máquina de moer gente. E é mesmo. É um negócio que não é para qualquer um. Eu passei um período de 1 ano e meio no Correio Brasiliense, e aí quando eu estava prestes a me formar na universidade, eu fui convidado para uma vaga de estágio na liderança de um partido na Câmara dos Deputados. Isso já prestes a concluir o TCC na faculdade. Eu nunca me interessei por política, eu confesso que eu não gostava de política. Eu tenho uma memória afetiva muito ruim de política, porque quando eu tinha 10 anos eu me lembro que o Collor ganhou a eleição e logo depois confisco das poupanças. Eu me lembro que em casa foi uma coisa muito, muito marcante, sabe, Glauco? Porque o meu pai trabalhava num grande banco aqui em Brasília e houve o confisco das poupanças e meu pai faleceu naquele ano. Então, assim, é uma coisa que me marcou muito. E não olhava para a política de maneira profissional, sempre com muito distanciamento. Mas quando eu estava na Correio Brasiliense e recebi essa proposta, eu precisava me formar, eu precisava entregar logo o TCC. Então eu precisava de tempo para escrever a minha conclusão de curso. E aí eu recebi esse convite para assessorar a liderança de um partido na Câmara dos Deputados, como estagiário ainda, e fiquei lá esse período de 1 ano. Aí o meu estágio foi encerrado por conta do prazo, né? Sim. Eu estava já me formando, aquela coisa de... Você está no limbo ali entre se formar e ficar desempregado, que eu acho esse termo horroroso, inclusive. Mas a gente conversou, o contrato foi estendido, eu consegui ficar um pouco mais, passaram 6 meses, a eleição de 2006 já estava no radar, né? E tinha também a possibilidade de trabalhar com a nova bancada que tinha sido eleita, né, para representar o partido que eu estava na Câmara dos Deputados. E aí eu me lembro muito que um editor, que já era mais experiente, né, pegou pelo meu braço, vamos ali. Aí foi me apresentar um monte de deputado, marcou café, reunião. E nenhuma das conversas deu certo. Ah, isso é clássico. Sabe aquela conversa de política? Sim. Toma um café, dá um tapa nas costas, mas não, do ponto de vista prático, nada resolutivo. Qualquer coisa eu te ligo. E nunca ligava, né? E aí o que acontece? Esse editor ele fez muito esforço porque ele sabia que ele tinha uma equipe muito qualificada na mão. Então ele me apresentou para um deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, que já tinha uma trajetória ampla, já tinha sido deputado estadual 4 vezes, tinha sido vereador, tinha sido secretário municipal, e vinha para Brasília com uma possibilidade de ampliar o nome dele do ponto de vista nacional. E aí a gente começou um trabalho juntos. Eu sou muito grato a ele hoje, o André Campos, que é um super profissional, hoje trabalha com campanhas eleitorais sêniores, assim, ele já trabalhou inclusive em campanhas internacionais, e foi ele quem me abriu os olhos e despertou para essa nova paixão que se perdura até hoje. Aí deixa eu entender, você trocou uma máquina de moer gente por outra. Você trocou a redação por política. Foi uma troca sem saber, né? Mas do ponto de vista prático é isso, né? Porque o ritmo é muito pior, talvez, que uma redação de jornal. Mas qual foi o momento que te deu o clique de algo que você tinha, de certa maneira, uma resistência, que era o mundo da política, e de repente caiu uma ficha ali e você falou, caralho, é isso que eu quero fazer? Glauco, muito sinceramente, foi o desafio de entrar numa área que você não tem a menor noção do que seja, de ingressar num congresso nacional que talvez você não consiga nem saber se locomover lá dentro do ponto de vista geográfico. É uma cidade. Você se perde lá dentro. Quem não conhece é um labirinto, é interminável, para cima, para baixo, para os lados. Exatamente. Mas o que moveu mesmo de verdade foi o desafio de querer conhecer, de querer aprender. E até complementando a resposta da Aline, eu entrei no jornalismo sem saber o que a gente... né, geralmente a gente se segmenta na carreira, que é o mais adequado a se fazer. Mas eu entrei sem saber o que eu ia fazer. Então, quando eu consigo essa oportunidade de estagiar na liderança de um partido grande na Câmara dos Deputados e entendo que eu não entendo nada do que está acontecendo, aí é o desafio de se preparar e de tentar se inteirar das coisas de maneira mais técnica, mais acadêmica. E aí, depois do curso de jornalismo, já trabalhando com assessoria de comunicação no Congresso Nacional, eu ingressei na UNB, me especializei em ciência política, que aí é uma coisa que eu, de verdade, se valeu alguma dica aqui, se especializar em alguma temática que você gosta de estudar, que você gosta de se aprofundar,
Porque foi isso que abriu os olhos de verdade para você entender, cara, você está fazendo uma coisa que é legal, você está entendendo do processo. Porque o jornalista é um generalista. Sim. Então você chega lá muito cru. E aí, quando eu faço ciência política, a minha concepção, é importante você saber que existe um regimento interno da Câmara dos Deputados, é importante você saber que existe um rito legislativo de propostas, de matéria, de projetos, de PEC, de MP, e é importante você saber também como é que funciona a engrenagem, né? Porque se você chega lá, recém-formado, você é assessor político, você não vai durar 6 meses, que é o que eu vejo muito acontecer, e eu fico muito triste por isso, porque as pessoas chegam achando que não conhecem. Não adianta você... Eu até vi recentemente um episódio de vocês aqui, um colega falou assim que na véspera da eleição aparece aqueles cursos lá de... Isso. Como ganhar a campanha em 40 dias. Com menos de R$500 por mês. Como perder dinheiro, eu diria. Né? Porque você vai perder dinheiro e você não vai ganhar a eleição. Então, assim, é um processo de maturação muito longa. Vocês são oriundos também do outro lado do balcão. Né? Vocês sabem muito bem como funciona isso. Nós vivemos partido, nós vivemos governo, nós vivemos legislativo, executivo, até chegar e poder se sentir seguro de botar o nosso serviço no mercado. Então tem uma história aí, né? E eu penso também, eu te ouvindo falar, me vem muito essa queixa mesmo geracional, que os novos profissionais não consideram um valor o aprofundamento, o estudo, a especialização que você foi buscar. Né? E aí no final o que acontece? Você tem muitas vezes uma geração de profissionais muito superficiais e que tem ali eventualmente alguma utilidade para um ou outro mandato, mas que não sobrevive ao tempo, porque ele não tem versatilidade para outro mandato, para outro desafio, porque ele não estudou, porque ele não se aprofundou. Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito no dia a dia do parlamento você tem uma geração que está chegando, né? Que eu sou muito solícito e muito aberto em auxiliar, em ajudar. Muito receptivo, sempre, Felipe. E faço questão disso, e muita gente de fora de Brasília também, né, Aline? Muita gente vem dos estados para compor as equipes dos gabinetes parlamentares, mas eu vejo muita gente que vem e quer chegar e quer fazer diferença, mas não entende muito dos mecanismos, do timing, e não entende que é o básico, que é entender de política. O bom assessor de comunicação no Congresso Nacional, ele não pode entender só de rede social, só de produção de conteúdo, ou só de gestão de tráfego, de impulsionamento, de gestão de redes. Ele tem que ser um profissional multifacetado e tem que entender necessariamente de política, tem que entender de comunicação, de relacionamento com a imprensa e tem que entender de tecnologia e das novas tecnologias que vão surgindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu concluí a minha graduação na Universidade Católica no curso de jornalismo junto com a Aline. Sim. Isso há quantas décadas atrás que vocês se formaram? Isso nos idos de 2006. 2006. Glauco, a minha monografia foi sobre Orkut, cara. Cara, o Orkut não existe mais. Eu ficava lá com a minha orientadora e ela, sabe, era uma coisa Era inovadora. uma super novidade. Eu me recordo como hoje, eu chegando no Bloco K. Bloco K da Universidade Católica é um dos blocos lá. E tava a galera que o Felipe tinha muita proximidade ali, Léo, enfim, uma galera, acho que o próprio Felipe tava nessa rodinha. E eles falando desse Orkut. E eu, tipo, quê? Não, mas pra você participar, você tem que ser convidado. Então começou a caça, né? Pra quem podia te mandar um convite, porque você queria entender o que era aquilo ali. Né? E aí, olha o quão longínquo é o exemplo do Orkut lá em 2006. Quando eu fui fazer a minha especialização na UNB em Ciência Política, eu propus para o meu orientador, o professor Carlos Marcos Batista, que eu podia estudar sobre o Facebook. Ele adorou. Ele falou, que legal, Felipe, isso é muito inovador. Mas isso foi em 2008, 2009. Aí eu me formei em 2010. Hoje a gente tem o quê? TikTok, Instagram, Kawaii. Daqui 2 anos, você sabe o que vai ter? Eu não sei o que vai ter. Eu não sei. Né? Você imaginava que político ia fazer dancinha no TikTok? Nunca no Brasil. Sim. Tudo que a gente estudou... E vamos lembrar que a inteligência artificial tá aí, né? Temos o chat GPT que tá aí pra, né, assustar. Causa temor nas nossas rodas de conversa de colegas, sim, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado muito para a questão política, para a comunicação, que é a nossa matriz, e também para as novas tecnologias, né? Porque a gente precisa se atualizar. E aí uma
uma grande dica também é que os profissionais não estacionem no tempo. A gente vê muita gente... A gente está numa... Você falou, né, Glauco? Quase 20 anos aí de assessoramento, mas existe um limbo aí de geração que está chegando e existe um pessoal que está no meio. Tem gente que não entende como as novas tecnologias estão influenciando de maneira tão próxima a produção de conteúdo para mandato. E é irreversível. Não há o que Totalmente fazer. irreversível. Você pode gostar, não gostar, não faz mal. Mas ela vai definir a eleição e vai definir sucesso de mandato, as redes, né? Então não há o que se fazer sobre isso. Ou você entende e de alguma maneira, com alguma linguagem que se adapte ali à tua plataforma, ao teu perfil, você se integre, ou você vai ser expurgado do processo político. Porque não tem outro caminho, né? Assim, tá havendo uma paulatina, gradativa substituição de old school no Congresso Nacional a partir das novas linguagens. E é um processo irreversível, não é minha opinião. Não é sua opinião, é uma constatação. E tão verídico que você está falando, Glauco, que nessa troca de legislatura agora, de 2018-22 para essa que começou em fevereiro de 2023, foi a legislatura mais difícil do ponto de vista de reposicionamento e recolocação profissional. Por quê? Muitos profissionais qualificados, tarimbados, experientes, com muita experiência nos mandatos e no funcionamento do Congresso, mas muito cruz ainda do ponto de vista tecnológico, de produção de conteúdo para as redes. Sim. E aí muitos deputados novos... Eu acompanhei muito isso. E os deputados novos são oriundos de Entre um sênior e um adolescente que domina a linguagem do TikTok, por exemplo, eu vi muitos parlamentares optando pela segunda opção. E sabe uma outra coisa que tem acontecido e está acontecendo ainda? Profissionais de comunicação que são contratados e aí o político vê a necessidade de bombar nas redes sociais, aí troca, mas aí esquece que uma área é importante, a outra área fica defasada. A classe política, alguns já entenderam, mas ela precisa entender que é o seguinte: você precisa ter uma mínima estrutura de comunicação. E aí não é só uma assessoria de comunicação qualificada, não é só uma produção de conteúdo para redes qualificada, não é só um profissional de tráfego, não é só um profissional de vídeo, não é só um editor de fotografia. Existe uma equipe. Felipe, como é que é no dia a dia do gabinete, né? Você que viveu vários gabinetes, viveu realidade de comunicação de partidos, você consegue ter uma equipe multidisciplinar nos gabinetes? Isso é real? Como é que é? Olha, Glauco, a classe política precisa entender que o investimento numa equipe de comunicação é primordial para o êxito não só do mandato, mas também para o êxito eleitoral, né? A realidade atualmente ela tem melhorado, mas ela está muito longe do ideal. O que seria o ideal, do meu ponto de vista, hoje, para se fazer uma boa produção de conteúdo para mandato? Uma boa assessoria de comunicação, uma assessoria de comunicação qualificada, não só em Brasília, mas também na base eleitoral do político, do parlamentar, que ele precisa se conectar com quem o elegeu em Brasília, né? Um bom videomaker, que eu acho que é fundamental em qualquer equipe, um editor de imagens, um editor de vídeo, um bom design, para produzir as peças gráficas, que hoje estão muito mais rápidas do que... Né? A gente não pode mandar agora um pedido e a arte ficar pronta amanhã à tarde. Daqui a 2 dias. Hoje a gente tem uma necessidade plena de que a arte fique pronta em 20 minutos, 15 minutos. Sim. Eu tenho um design gráfico que se eu pedir um material para ele consegue me entregar em 10 minutos. Sim. Isso é raro. Difícil de acontecer. Sim. Segura esse cara aí, viu? Esse vale ouro. A gente... Bota um grilhão nele, amarra ele lá no pé da... A gente não abre mão, ele é inegociável. Mas você precisa ter também um bom fotógrafo, caso o político seja um político com uma agenda um pouco mais extensa, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas um político em evidência em Brasília, num dia cheio, numa terça, numa quarta, ele tem 12, 18, 20 agendas. Compromissos internos, externos, jantares, cafés, almoço, reunião fechada, reunião aberta, coletiva de imprensa, plenário, votação. Então, assim, precisa de uma equipe minimamente qualificada e precisa de um time. Né? Recentemente o Paulinho veio aqui e eu dei gargalhada que ele falou assim, eu sou equipe. O que o Paulinho falou é verdadeiro e é o que acontece na maioria dos casos. Não, ou seja, ainda é muito comum a gente ter a tal da equipe, né? Um profissional de comunicação que acaba exercendo todas essas funções que o Felipe acabou de falar. Eu vivi isso na prática, né? Eu trabalhei no Congresso há muitos anos, em diversos mandatos. A Aline viveu isso na prática,
né? Profissionais de comunicação que são hoje cada vez mais cobrados e existe uma pressão, né? Pressão pela velocidade, pressão pelo like, pressão pelo engajamento, pressão pela resposta às interações, né? E aí chegou um momento, inclusive, que a gente já numa fase da nossa carreira profissional que a gente falou, e se a gente criasse uma solução para esses gabinetes, para essas equipes, para nos colocando nesse lugar que nós já tivemos muitos anos trabalhando, né? E aí que surgiu um dos nossos principais produtos hoje aqui na empresa, que é dar amparo a essa equipe, né? Ser o restante dos profissionais, o restante dos técnicos diversos que um mandato precisa, em auxílio àquele assessor de comunicação, às vezes sozinho, solitário, ali no cotidiano do mandato. Que na maioria das vezes é solitário, o restante da equipe custa entender, né? Porque o cara está se esforçando, está dando sangue, e é um ofício muito desafiador, não é para qualquer um. Trabalhar com comunicação política, ser assessor de comunicação política, não é para qualquer um. Você está fadado, sim, a ter que gerenciar a crise todos os dias. É uma pressão, igual o Glauco falou, enorme, por prazo, por resultado, por desempenho eleitoral, por quantidade de views, por quantidade de aparições nos veículos de imprensa. Logo quando eu comecei a estagiar no Congresso Nacional, eu me lembro que os políticos eles mediam o seu grau de popularidade pelos segundos que eles apareciam no Jornal Nacional. Sim. Isso mesmo. É uma métrica que até hoje ainda é importante, né? Mas assim, as redes sociais, claro que elas tomaram uma parcela, digamos assim, né, dessa fatia. Não, e se é para fazer essa retrospectiva aí histórica, né? Eu cheguei a pegar contratos, Felipe, de 3 postagens por semana. Hoje, combo, né? O PEC. era uma PEC, 3 postagens por semana, ok. Hoje você não consegue fechar um contrato de 3 postagens por manhã, que dirá por semana. E é aquela coisa, você roteiriza, faz um vídeo legal, rende alguma coisa, né? E aquele vídeo às vezes vira, às vezes não, mas em geral tem um bom resultado, mas 5 minutos depois, e aí, o próximo? Cadê? Então, assim, eu me sinto às vezes, a gente aqui brinca muito com isso, parece aquele hamster correndo naquela rodinha de metal, né? Interminável. Interminável, porque os políticos estão cada vez insaciáveis de conteúdo, né? E nós profissionais estamos ali recebendo aquela pressão o tempo inteiro, né? Por conteúdo, por engajamento, por like e etc. Essa métrica do Jornal Nacional, ela ainda existe, igual a Aline observou. Mas, em contrapartida, existem outras métricas agora, que são muito mais difíceis de serem conquistadas. Como é que eu faço, por exemplo, com um político que é nativo digital, que é oriundo das redes sociais, que já tem uma base de fãs consolidadas e de seguidores bastante fiéis, que acompanham o trabalho dele antes dele ser político? Como é que eu faço para chegar para um deputado de primeiro mandato ou que quer crescer mais na rede e falar assim, olha, você não é um nativo digital, ou você não entende como que essa coisa funciona. Porque tem parlamentares que eles entendem de métrica. Tem parlamentar que o cara entende Isso é um fenômeno. Você trouxe algo fundamental. O político terceirizava a atividade de comunicação. Agora ele está dentro. Exatamente. Se você não estiver preparado para argumentar, periga ele saber mais que você. Porque ele está ali, ele está atento, ele faz benchmarking, ele segue todos os concorrentes, os aliados e etc. Isso também é um fenômeno, né, que você traz aqui para a discussão, que é importantíssimo. Isso não era realidade há, sei lá, um mandato atrás, né? E agora é. E agora o cara às vezes quer discutir com você de igual para igual e você tem que discutir no argumento porque a formação não te autoriza a ter razão em qualquer discussão sobre redes, que é algo muito recente. Você tem que estar ali de olho no lance. Fora os sobrinhos, né? Os primos, né? Os especialistas. Eu queria fazer um alerta aqui, inclusive, para quem está acompanhando aqui o Mentoria. Essa área da comunicação política ela é cheia de profissionais tarimbados, reconhecidos, gente que tem case, que tem campanha eleitoral vitoriosa, gente que você conhece no seu dia a dia, gente que você admira, que você respeita. Eu poderia citar aqui um monte de gente que eu gosto, que eu admiro, amigos fraternos, mas você também tem um monte de charlatão. Tem. E os charlatões, eles chegam vendendo ideias absolutamente fáceis, eles entregam um pacote, um cardápio muito
solícito do que o político precisa. Sedutor, né? Extremamente sedutor, num preço que até às vezes um valor que é um valor muito mais razoável, pagável, né? E o político ele não quer gastar tanto, ele não quer investir tanto, porque ele sabe que o rolê de uma campanha eleitoral é pesado. Sim. O custo de uma campanha eleitoral é um negócio absurdo. E as pessoas falam, gasta-se muito mesmo, porque a democracia é cara, campanha eleitoral é cara. Sim. E o voto custa. E as pessoas tendem a entender isso. A classe política entende isso. O eleitor médio ele não entende isso. Verdade. Mas é muito difícil chegar lá sem uma estrutura mínima. Então, assim, investir em equipe, investir em qualificação, investir em profissionais que são experientes é fundamental. Eu vejo muita gente que passa por experiências ruins, contrata equipes, contrata agência, contrata gente que com uma solução que vai vir uma solução divina e que na prática não vai funcionar. Na prática, acho que o que a gente está querendo dizer aqui é que não existe fórmula mágica, né? Não se apeguem a fórmulas mágicas, porque, no geral, isso não traz resultado. E aí a gente também já fez um apanhado aqui, para quem nos assiste, de coisas que são importantes, né? Para que você consiga construir uma boa equipe de comunicação. Então, busque profissionais que têm, né, além da formação, a vivência, né? Se você não tem a vivência, seja ela partidária, seja ela no dia a dia mesmo da política, que você, ao menos, como o Felipe foi lá atrás e buscou se formar em ciência política para entender como essa engrenagem funciona. Eu acho que é isso, né? A gente precisa dar um direcionamento e fazer com que esse político busque, né, nesses profissionais o caminho, porque fórmula mágica definitivamente não existe. E por falar em caminho, Felipe, se um profissional que está chegando hoje no Congresso Nacional e vai trabalhar com comunicação me procurar e perguntar, Glauco, qual dica você me dá para eu conseguir construir uma carreira de sucesso aqui no Congresso? Eu diria a ele, procure o Felipe Cabral. E aí eu te pergunto, Felipe Cabral, qual dica você daria para esse mesmo profissional? Uma dica muito simples, muito clara. Existe uma frase muito antiga, quem não é visto não é lembrado, né? O assessor de comunicação ele não pode ser acanhado. Ele também não precisa ficar lá no gabinete fazendo o trabalhinho dele das 8 às 18, porque fatalmente ele não vai durar no trabalho, né? Sim. O assessor de comunicação que entra dentro do Congresso Nacional, ele precisa se mostrar, e ele precisa circular, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa se apresentar. Basicamente, inicialmente, ele precisa fazer relacionamento, né? Não só um relacionamento com repórteres, com veículos de imprensa, mas um relacionamento interno mesmo, entre as equipes. Olha, existe fraternidade entre os colegas? Existe muita. Solidariedade? Muita solidariedade. Não, a gente está falando aqui com talvez o mais solidário e, enfim... Você chega eu vou dar uma experiência, um relato próprio, né? Cheguei no Congresso em 2019 e fiquei sabendo que existia um grupo de WhatsApp de jornalistas. À época, existia uma limitação, né? Que o WhatsApp impunha de 256 pessoas por grupo. Então, quem não continuou, saiu para dar vaga aos novos que estavam chegando e eu fui uma das que chegou. E quando eu cheguei lá, coincidentemente, encontrei meu colega de faculdade, Felipe Cabral, que era e é um dos administradores desse grupo. E eu entrei nesse grupo. E para minha grata surpresa, Glauco, porque a gente vem de um mundo, de um meio, onde vale a máxima de que o jornalista vale a agenda que ele tem. E isso fez durante muito tempo com que os jornalistas eles fossem, né, assim, segurassem mesmo as informações, porque era o seu contato que ele havia construído, né, com o seu suor. Então isso não era algo a ser compartilhado. Mas quando eu entro nesse grupo, essa máxima é completamente quebrada. Então, qualquer contato que é pedido dentro do grupo é passado. E, no geral, o Felipe manda boa parte desses contatos. Então, assim, ele estava comentando aqui nos bastidores que ele estava conversando com a Zileide Silva, né? Uma jornalista sênior. Ele tem o contato. E ele tem o contato do jornalista aqui que faz o DFTV aqui em Brasília também. E ele passa. E, assim, não existe, né, um julgamento ou estabelece algum critério para esse contato eu passo, aquele eu não passo. Ele simplesmente oferece ali todos os contatos que ele tem pela característica dele mesmo. Então... Eu acho que a gente não perde por ser colaborativo, principalmente com quem está no início de carreira. Principalmente os profissionais que vieram de outros estados, que Brasília é um mundo muito diferente, né? Até
não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista social também. O Brasil não é uma cidade que as pessoas se cumprimentam na rua, as pessoas são mais frias, são um pouco mais restritas em relação ao convívio com pessoas de fora. Eu tento fazer o contrário. Eu sou aquele cara que acolhe o assessor do deputado da Paraíba, do Piauí, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, enfim, faço questão disso até para entender a realidade dele, entender qual foi o rolê dele na campanha, o que ele aprendeu, como é que ele fez. Para a gente é importante. Fazer isso que a gente faz aqui requer muito estudo acadêmico, muito preparo, muita leitura. Mas o convívio com colegas que fazem isso em outras cidades, em área rural, interior, capital, para a gente é muito valoroso. É um baita aprendizado, né? O que a gente faz, Aline, é assessoramento político, consultoria, produção de conteúdo, essa coisa toda. O nosso dia a dia, ele é muito mais construtivo do que qualquer curso de especialização que você vai fazer. Tem bons cursos, tá? Tem boas universidades e faculdades que oferecem bons cursos de marketing político, de posicionamento, de media training, de tudo isso. Mas o que a gente faz na prática, o Congresso Nacional, você se aprende todo dia. Sim. Imagina você conviver com 513 deputados de outros estados, com suas equipes, com as suas realidades, com as suas necessidades, fazendo tudo isso dentro do plenário da Câmara. Mas, assim, eu queria só que você compartilhasse aqui conosco, Felipe, um pouco dessa sua trajetória, em como, né, quando você chegou lá em 2005 ainda como estagiário e você está hoje como uma referência, né, em 2023, essa sua trajetória, como foi para você construir essa agenda de milhões, né? A gente tem que falar que a agenda do Felipe é uma agenda de milhões. Como é que foi essa sua trajetória até você chegar onde você chegou? Tá, o começo, claro, a gente começa aprendendo com muita humildade, respeitando os colegas mais experientes. Mas a construção dessa relação de confiança com a imprensa, com os repórteres, com os jornalistas políticos, ela começa com uma reciprocidade, né? Então, assim, a minha relação com a imprensa é uma relação de muita colaboração, de muita ajuda, de muito auxílio, não só quando a imprensa quer entrevistar o assessorado ou o partido que eu estou prestando aquela assessoria momentânea. Costumo ajudar, sim, os colegas, não só de repórteres de impresso, de TV, de veículos online, de Você administra um grupo lá, não administra? Sim. Esse grupo é um grupo que tem jornalistas do país inteiro, assessores de comunicação de vários estados, e é lá que a gente compartilha os contatos, inclusive a Aline era membro do grupo. A gente faz questão de ajudar, porque, cara, não é possível que as pessoas possam negar o contato de alguém no momento que ela mais precisa. O que o assessor parlamentar do Congresso Nacional precisa fazer para ingressar nesse grupo de WhatsApp? Basicamente se apresentar, né? Mostrar que chegou, né? Até recentemente, semana passada, recebi dois colegas, um de uma deputada do estado do Paraná, outro do estado de São Paulo, que as pessoas falam, a pessoa se apresenta, a gente toma um café, é relacionamento. Mas a pessoa precisa mostrar que ela está lá, né? Eu não posso adivinhar que o deputado X, a deputada Y tem uma equipe de comunicação, porque a gente tem também as nossas atribuições, né? Eu compartilho a administração desse grupo com outros colegas que também trabalham no Congresso Nacional, uma que é coordenadora de comunicação da liderança do União Brasil na Câmara, que é a Thay, que nos ajuda, e outros colegas que trabalham com outros parlamentares. Então, assim, a gente tem uma força-tarefa, porque é muita gente, né? Sim. E administrar grupo de jornalista não é uma coisa. Não é uma tarefa fácil, eu sou prova viva disso. Vocês já viveram algumas crises lá no grupo, né? Mas aí eu quero pegar o gancho não para falar da crise dos grupos de jornalista, mas sim das crises, Felipe, que você viveu aí assessorando, né, parlamentares e próprios partidos políticos, assim, como foi para você? Se você tem alguma situação em especial que você pode trazer aqui de alguma história, de assessorar uma crise, como é que você enfrentou essa crise, enfim. Primeiro que para você gerenciar uma crise, você precisa saber o que está entendendo, né? Porque às vezes o político está enxergando de um jeito, a equipe está enxergando de outro jeito, então a gente tem que fazer uma espécie de leitura racional dos fatos. Uma das crises que eu me lembro de ter sido mais difíceis de administrar, e não foi administrável, infelizmente, não por incompetência da equipe, mas por conta do momento político que o país vivia, foi no impeachment da ex-presidente Dilma. Eu assessorava um partido que tinha uma bancada grande, uma bancada de quase 60 deputados, e a bancada
Uns queriam impeachment veementemente porque queriam derrubar a presidente da República, outros não, mas outros queriam porque já estavam combinando coisas com outros terceiros que a gente não sabia. E aí como é que você coloca 60 deputados numa bancada, Sim. numa reunião fechada, para você dialogar? São interesses próprios, interesses individuais e interesses regionais, muitas das vezes. Então essa bancada, infelizmente, é uma bancada que tinha 60 deputados, hoje está com 14 deputados. Teve briga na reunião, teve bateção de mesa, teve xingamento. Então, assim, tem uma hora que a comunicação precisa sair um pouco do palco, porque você não consegue interferir nas vontades de quem é eleito. O político profissional, ele sabe que ele precisa de uma orientação profissional. A gente está aqui para orientar, para sugerir, para tirar de enrascadas, para colocá-lo na boca do gol. Mas tem hora que o político precisa se ajudar também. Né? Então, nesse caso específico... E arcar com o ônus e o bônus das escolhas que eles fazem. Exatamente. Eu estou te dizendo de uma bancada que era uma das bancadas mais influentes do Congresso Nacional, que agora está com uma bancada de pouco mais de 10 deputados. Pelo contrário, há bancadas que tinham 15, 18, 20 e hoje estão com 50, 60. Então, assim, a gente precisa entender também o movimento histórico, o movimento político, para que o mandato seja exitoso e o parlamentar fique em evidência e consiga renovar seus mandatos, né? Sim. Falando em renovar mandatos, Felipe, você atualmente está assessorando um parlamentar de primeiro mandato, né? Como é essa realidade, assim? O parlamentar chega na Câmara, no Congresso, que é um mundo, né? E como é que você, que já está lá dentro, com a sua experiência, o que você pode transmitir para ele para que ele não se perca? Porque o que a gente mais vê, né, muitas vezes de parlamentares de primeiro mandato, é que eles se perdem no mandato, justamente porque o Congresso é uma infinidade de possibilidades, tem coisas muito sedutoras, mas que muitas vezes o afastam do objetivo que o colocou ali, ou seja, o afastam da base, o afastam do Estado. Você, com a sua experiência, o que você está levando aí para o seu parlamentar, que é parlamentar de primeiro mandato, para construir uma trajetória que se consolide? Então, mudou muito o jeito que a classe política enxerga os mandatos, né? Antigamente você tinha um parlamentar que vinha ser deputado federal, ser senador da República. O sujeito podia ficar aqui 4 anos trabalhando minimamente, fazendo ali um rolezinho ali de terça e quarta, arroz com feijão, vai na quinta-feira de manhã para o aeroporto. Isso não existe mais, né? Se o parlamentar quer ter visibilidade, quer ter projeção, quer ser conhecido, ele precisa entender que o jogo mudou, né? Então, particularmente nessa experiência atual que eu estou coordenando a assessoria de comunicação de um deputado federal do Estado de São Paulo, tem sido muito exitosa a trajetória. Por quê? O deputado foi eleito no dia 2 de outubro, que foi a última eleição proporcional. No dia 18 de outubro, ele estava em Brasília, desembarcou aqui já para fazer a formação da equipe dele. Ele recebeu mais de 2.000 currículos. Uau! Tá? Ele veio para Brasília em novembro, dezembro, janeiro. Nós tivemos reuniões prévias antes do dia 1º de fevereiro, que foi a posse, pelo menos umas 10 reuniões. Nós fizemos planejamento estratégico, nós fizemos reunião de equipe, nós entregamos um planejamento dos primeiros 100 dias de mandato que foi concluído com êxito, mas tudo isso por uma questão de organização, planejamento, de vontade do parlamentar em querer chegar aqui e apresentar de fato um trabalho exitoso para fazer a diferença. Não é o que ocorre geralmente. Muitas vezes eles chegam perdidos aqui, não é? Tem até relatos de colegas que tinha deputado, no dia da posse, o deputado não tinha equipe. Isso, do ponto de vista prático, é inadmissível, né? O deputado que não tem equipe, o deputado que não se prepara, ele jamais vai ser um deputado conhecido, um deputado de jeito nenhum. E aí, Aline, só para complementar a resposta, além de ter esse planejamento estratégico e ter esse preparo de equipe, de seleção de profissionais muitíssimo qualificados no gabinete, o gabinete funciona do ponto de vista político, mas ele é organizado como se fosse uma empresa mesmo. A gente tem o deputado, um chefe de gabinete, uma assessoria de comunicação, uma assessoria legislativa, uma assessoria de orçamento. A gente tem uma assessoria política que fica fazendo a interlocução entre Brasília e o Estado. Então, assim, existem níveis e tipificações de gabinetes.
Não é o que acontece sempre, mas eu estou muito satisfeito com a minha atual experiência, porque é organizado. Sim, isso é uma especificidade desse meio, né? Como o parlamentar ele tem plenos poderes para montar a equipe dele do jeito que ele achar melhor, você vai ter vários tipos e vários modelos de gabinetes, né? Não existe um padrão, né? Quem é de Brasília, quem vive a realidade do Congresso sabe. Mas eu te ouvindo falando, eu lembrei de um exemplo que eu sempre uso nas minhas palestras e que eu acho que faz cada vez mais sentido, né? Eu entrei na Câmara em 96 e nessa geração você tinha um modelo que era meio que de uma caverna, né? O parlamentar era eleito, ninguém sabia o que ele estava fazendo em Brasília. De vez em quando ele aparecia na festa da cidade, no aniversário da cidade, fazia um discurso, etc. Mas ele vendia o peixe dele ali nos últimos 6 meses da próxima eleição, em que ele, de alguma maneira, prestava contas, né, na narrativa unilateral dele, de tudo que ele tinha feito nos 4 anos. No máximo, tinha o famoso jornalzinho do mandato, né, que era um clássico, né, que era por mail, chegava nas casas das pessoas, etc. Hoje, de caverna, virou um aquário. Né? O parlamentar ele é acompanhado o tempo inteiro, né, quase como num Big Brother parlamentar mesmo, em que, inclusive, a vida pessoal dele é observada com muita atenção pelo eleitor. Né, os excessos, né, o que ele faz, o que ele acredita, a coerência entre o discurso e a prática. Isso mudou tudo, né, e é uma mudança relativamente recente. Né, se pegar de quando nós ingressamos ali no parlamento para hoje, mudou a matriz de observação e julgamento dos mandatos. Isso tem a ver com a popularização das redes sociais e isso trouxe a comunicação para o centro. Né? Até então, o parlamentar ele tinha um assessor de imprensa no máximo. Era o que ele imaginava que fosse o foco, né, de uma montagem de equipe. Hoje, com um assessor, ele não sobrevive mais. Né? Então, por quê? Porque as redes trouxeram a nossa profissão e aí os desafios que vieram junto com isso também para o centro do mandato. Hoje ele é observado em tudo. E o que o Glauco está falando é tão verdade que antigamente os eleitores ligavam nos gabinetes, né? Sim. Telefonavam cobrando, deputado, por que o senhor votou de um tal jeito, o senhor vai votar como e tal. Hoje em dia o cara manda um direct no Instagram dele e quando tem um WhatsApp xinga e manda com áudio, né? Então assim, mudou muito. Não dá mais para a classe política trabalhar do ponto de vista de comunicação com equipes mínimas. Isso daí é uma coisa que está claro. Quem não tem uma equipe qualificada, quem não tem um time de comunicação, está fadado realmente a ficar ali no limbo da comunicação. E tem uma outra coisa, né, Glauco? Mudou muito a questão da democracia. A democracia está muito mais bem representada agora. As pessoas estão muito mais próximas, muito mais ligadas, atentas. Muito mais atentas. O político recebe o questionamento de uma votação que está acontecendo na hora. Em tempo real. Exatamente. Então, como é que você é questionado pelo teu eleitor e você vai esperar para responder ele amanhã? Isso Sim. Não existe, né? Então, o timing dos posicionamentos, o timing das respostas tem que ser muito rápido. Vou dar um exemplo agora. Semana passada teve lá a votação do requerimento de urgência do PL das fake news. Sim. Aí os deputados começaram a discutir internamente na bancada, teve reunião, e aí o presidente da Câmara pautou o requerimento de urgência. Todos os deputados da bancada que eu assessoro, da bancada que o parlamentar que eu estou atualmente faz parte, todos se posicionaram. Uns a favor, outros, mas todos se posicionaram. Sim. O como ele se posiciona vai depender de como ele se relaciona com o eleitor dele, e aí a gente não vai entrar no mérito nem na questão ideológica, nem temática. Mas o fato de se posicionar já é um avanço. A questão não é essa, né? A questão não é o como, mas a questão é que você precisa fazer. Né? Hoje exige-se que você faça, que você se posicione. Não dá mais e nenhum parlamentar leva o seu mandato à frente se você ficar em cima do muro, se você querer se esconder. As pessoas vão querer saber a sua opinião, sobretudo nas pautas mais polêmicas, nas pautas que estão, né, sendo divulgadas nas redes sociais e enfim. Mas, Felipe, assim, você trouxe aqui um relato que, para nós, aquece o nosso coração de um parlamentar que, né, de fato, deu a importância que a comunicação merece. Eu acho que é isso. Né? Ele valoriza
né, a comunicação com a importância que ela tem, mas, de novo, isso é uma realidade de poucos. Imagino que na sua trajetória você enfrentou situações em que você não tinha esse time tão preparado, esse time tão completo. E é o caso de muitos, provavelmente, que nos assistem agora, que também não vivem essa oitava maravilha. E aí, nesses casos, o que fazer para que o seu trabalho tenha êxito, né? Para que, inclusive, você tente ali junto ao parlamentar o convencê-lo da importância, né, de você valorizar a comunicação. Que instrumentos você usou ao longo da sua caminhada quando você enfrentou esse tipo de situação? O primeiro momento é fazer um diagnóstico claro do que é a realidade do parlamentar e da realidade do Estado que ele representa e das pessoas que votaram nele. Então, acho que o parlamentar que quer saber onde é que ele está na fila do pão, ele precisa investir primeiro numa boa pesquisa, uma pesquisa para entender como é que a opinião pública o enxerga, tá? Segundo momento, ele precisa responder uma pergunta que é básica, que é onde é que ele quer chegar. Ele quer ser um deputado de primeiro mandato, mediano, ele quer se reeleger, ele quer se tornar prefeito, ele tem o sonho de ser senador da República, ele quer chegar a um cargo de governador, ele quer ser alguma coisa maior, ele quer ficar ali naquele rolê. Então, pesquisa, diagnóstico, saber onde quer chegar. E segundo, investir no profissionalismo da sua equipe, investir numa boa gestão de redes sociais, uma boa produção de conteúdo, uma boa assessoria de comunicação que consiga enxergar as oportunidades que ele pode alcançar dentro do trabalho legislativo dele, e precisa saber que isso tem custos e que isso não é um custo qualquer, isso é um investimento a longo prazo, né? Então uma boa qualificação, uma boa equipe de comunicação pode fazer com que o político chegue num lugar que talvez nem ele almejasse, mas que o projete de maneira bastante relevante nas redes sociais, na imprensa e também com a opinião pública, que é tão difícil de ser conquistada, né? Felipe, você trouxe aqui muito da sua experiência em mandatos, né? Que você está há quase 20 anos no Congresso, mas no meio desse tempo também você já fez muitas campanhas e tudo mais. Queria que você contasse aqui um pouco para a gente também da sua experiência, da sua vivência. Acho que você tem um caso interessante da última campanha que você participou. Queria que você falasse um pouco para a gente aqui, porque a gente está aí à véspera, né, do ano eleitoral já, no ano que vem. Então, assim, tem muita gente já querendo se preparar e é importante mesmo, né? Quem ainda não está pensando nisso está atrasado, né? Porque a gente precisa se preparar para o próximo ano eleitoral. Então, traz aqui um pouco da sua experiência para a gente, dessas suas vivências. Então, muito embora eu tenha nascido em Brasília, tenha me formado em Brasília e trabalhar em Brasília no Congresso Nacional, eu tive a oportunidade de participar de muitas campanhas eleitorais fora de Brasília. Eu nunca trabalhei em campanha eleitoral aqui no Distrito Federal. Sempre trabalhei em campanhas eleitorais no Estado de São Paulo, né? Para vereador na Câmara Municipal de São Paulo, para deputado estadual na Assembleia Legislativa, para deputado federal por São Paulo na Câmara dos Deputados, para Senado da República também, na eleição de 2018, eram 2 vagas que estavam na disputa, e também na campanha de governador e uma pincelada na campanha presidencial de 2014. Legal. Das histórias de campanha que eu acho as mais legais são as histórias que acontecem na rua, né? Uhum. Porque quem fica no ar-condicionado aqui no estúdio, né? Na redação, ali, tá lá, tá trabalhando bastante, mas não vê as coisas acontecerem, né? Eu vou te dar um exemplo agora dessa última campanha, que eu participei de uma campanha para deputado federal no interior de São Paulo. O parlamentar tinha base eleitoral no interior de São Paulo, né? Foi uma pauleira, porque a gente tinha uma agenda das 7 da manhã às 11, meia-noite. A gente rodava 300, 350 quilômetros por dia. Caramba. E só pessoas grandes, né? Então a gente tinha lá o candidato, tinha o fotógrafo, tinha o videomaker, tinha o assessor político, todo mundo com equipamento dentro do carro, aquela coisa confortável, né? Uma grande provação, né? E aí tínhamos uma equipe que ficava no estúdio, que dava todo o suporte, né? O pessoal da edição, o pessoal que cuidava do monitoramento das redes sociais, que cuidava também da produção de conteúdo gráfico, que a gente tinha um profissional de Libras, que foi fundamental na campanha também, mas era uma equipe gigantesca, que produzia muito, que acertou muito, mas que o principal conteúdo que viralizou, que a gente viu assim, que eram coisas simples. Então eu vou dar um exemplo dessas viagens e essas experiências de campanha. Teve uma semana que o parlamentar tinha 20 cidades para a gente fazer 3, 4 cidades num dia.
E aí pegava aqueles materiais bonitos, os takes, aquela coisa toda, a luz, o pôr do sol, né? Aí o parlamentar que estava na campanha foi para casa, chamou a gente para comer uma pizza, ele mesmo foi abrir a massa da pizza lá na cozinha dele e tal. Eu fiz umas fotos simples e foi um dos conteúdos que mais engajou. Então, assim, a gente preocupado em entregar um material plástico bonito, cheio de sofisticação, o que mais entregou foi ele fazendo uma pizza acho que uma quinta-feira à noite em casa, já com a camisa já dobrada, aquela coisa ali, aquela cara de cansado e tudo. Foi um dos conteúdos que mais trouxe engajamento. Eu acho que a gente pode puxar o gancho nessa sua fala, Felipe, sobre a importância de humanizar os políticos, né? Porque o Glauco sempre traz a experiência, assim, de anos atrás, em que o político era uma sumidade, uma autoridade, e hoje em dia as pessoas não querem ver isso. Elas querem ter conexão, elas querem ver proximidade, elas querem saber que ele é ser humano como todos nós somos. Então, eu acho que a comunicação exerce um papel muito importante hoje em dia, que é de humanizar a figura desse político. É responsabilidade nossa também. Muitas vezes eles não querem, a gente sofre resistência. Não, eu não vou mostrar minha vida pessoal. Isso eu não fui eleito para isso. Não sei se você já ouviu essas. Sim. Mas a gente precisa quebrar essa barreira, porque as pessoas hoje em dia elas têm interesse. Exatamente, Aline. E tem uma coisa que a gente, enquanto profissional de comunicação, a gente tem que ter muita cautela num aspecto. Eu não posso mostrar o político de uma maneira que ele não é na vida pessoal dele. Porque na hora que ele for confrontado com o eleitor, com alguém que o conhece, fala, cara, esse cara que tá aqui não é você. É fake. Então, existe uma linha muito tênue disso, tá? Sim. Existem políticos que você vê lá fazendo dancinha no TikTok, alguns colocam peruca no plenário, sim, querem chamar atenção e querem viralizar a todo custo. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Mas você vai conviver com o sujeito, ele não é nada daquilo. Ele é um personagem. E a gente convive muito com os políticos que você percebe claramente que estão atuando e que não são nada daquilo que se mostram aqui. Então a nossa cautela é essa. Eu já presenciei essa situação nas duas vias. De pessoas, né? E políticos são pessoas muito carismáticas, muito agradáveis e que em público, na frente das câmeras ou na tribuna, se embruteciam, porque na cabeça delas existia um modelo sério do que um parlamentar, né, como um parlamentar se comporta. E elas deixavam de aproveitar o que elas tinham de melhor, um diferencial competitivo incrível, que era o carisma pessoal. E o contrário também, né, que é o que você falou, que é o cara que ele não é daquele jeito, mas ele, bom, então se para agradar eu tenho que parecer engraçado, eu tenho que parecer assim, de um jeito ou de outro, ele se fabrica para as câmeras ou para as redes, né? E é uma coisa que o eleitor, Glauco, ele pode ser enganado por algum tempo, mas o eleitor não é enganado o tempo inteiro. O eleitor é muito esperto. Então, se ele perceber que ele deu um voto de confiança no sujeito e o sujeito está simplesmente atuando em prol de um benefício próprio, o eleitor, com certeza, ele vai virar o voto dele na próxima eleição, porque é uma coisa que o eleitor não consegue ser enganado. As máscaras caem. Sempre, sempre. Às vezes demoram, mas sempre caem. E aí, Felipe, então a gente está, né, vivendo aí um ano pré-eleitoral e o que você pode deixar de recado, de dica para quem nos assiste aqui e que precisa se preparar para enfrentar a disputa do ano que vem? Olha, a gente está num momento super oportuno, Aline, para que os profissionais de comunicação política se preparem de maneira tranquila. Existe tempo para isso. A eleição é daqui a pouco, mas você consegue se organizar minimamente para se preparar do ponto de vista técnico. Você pode fazer curso, você pode assistir tutorial no YouTube, você pode contratar o mentoria eleitoral. Você tem várias possibilidades. O que você não pode deixar de fazer é não se preparar, porque esse mercado está cada vez mais acirrado. É um mercado que exige muito do profissional do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico e também do ponto de vista de se atualizar. Né? Se você não se atualiza, você finalmente vai ficar fora do processo. E não é isso que você quer. Né? Eu acho que a gente está falando aqui a todo momento de preparação, do quão é difícil o trabalho do assessor, é pesado. A gente já trouxe esse assunto em outros podcasts, Felipe, e você falou aqui, a sua agenda de campanha começava às 7 da manhã e terminava às 11 da noite. Então, se você que nos assiste tem a intenção, a pretensão de trabalhar com político, ou até trabalha hoje em dia, e acha que a sua
vida vai funcionar de 8 às 18, eu sinto te dizer que esse lugar talvez não seja para você. Melhor repensar essa escolha. É melhor repensar essa escolha, porque a política ela é dinâmica. Aqui no Congresso, por exemplo, as votações acontecem nas noites de terças e quartas. E se você é um assessor de comunicação, inevitavelmente você precisa acompanhar o que está acontecendo no plenário. Assim como uma campanha política, que é um ritmo muito mais intenso, inclusive, né, do que o próprio dia a dia ali do parlamento. Então, para você que nos assiste, acho que essa é uma dica importante. Vocês têm que estar preparado, disponível e disposto a enfrentar essa jornada que não é fácil, né? E uma dica que eu dou, principalmente para quem nunca fez, né? Faça uma campanha eleitoral, participe de uma campanha eleitoral, porque uma campanha eleitoral é uma espécie de doutorado com carro andando. Perfeito. Né? Eu recomendo, inclusive, para os profissionais que, porventura, ainda nunca tenham feito, faça mesmo que seja voluntário. Você precisa viver isso, você precisa estar imerso na realidade de uma campanha para você poder ganhar cancha do que é a disputa, até para você poder valorizar o que é um mandato. Porque o mandato o mandatário, ele passou num big vestibular, né? Talvez assim, o mais difícil, porque é o julgamento popular, né? E uma vez que você está atendendo esse mandato, existe ali uma missão, existe uma responsabilidade com todas aquelas milhares de pessoas que botaram aquela pessoa ali no parlamento. Exatamente. Campanha eleitoral, você aprende a lidar com crise o tempo inteiro, você aprende que o prazo ele nunca vai ser seu amigo e você aprende que você tem uma métrica que é uma métrica que ela só acaba quando a urna é aberta. Né? Então, realmente é uma experiência muito gratificante, principalmente quando ganha, né? Então... Sim, uma boa parte, a melhor parte, eu acho, nessa aí. Mas, assim, a gente vive durante a campanha muitas expectativas e a gente desenvolve um trabalho enquanto comunicação e as pessoas, às vezes, se ligam em algumas métricas que a gente já entendeu, a gente que tá na área já sabe, né? Like não significa voto, né? Não adianta você ter ali um post super, ultra, mega curtido se você não tem, de fato, uma relação concreta com aquela base, né? Então, assim, para essas pessoas, de novo, que estão se preparando, Felipe, do ponto de vista da comunicação, assim, se você pudesse falar para elas, assim, no ano que vem, vá por esse caminho, não vá por esse caminho, qual caminho você indicaria que elas fossem? Primeiro, se cercar de gente que você tenha total confiança e que você conheça de verdade. Tem muito charlatão nessa área, igual a gente conversou mais cedo. Se especializar em bons cursos. Existem bons cursos para que a pessoa possa se matricular e se especializar. E eu acho que falta um pouco de iniciativa dos profissionais, principalmente dos profissionais que estão começando. Você não consegue enxergar um profissional jovem se ele não se apresenta. Né? Então, assim, poxa, procura a Aline, procura o Glauco, vem aqui, troca uma ideia, chama para um café. Olha, esse é o meu portfólio, mostra o que você já fez. O Glauco falou de um trabalho voluntário. Não tem demérito nenhum você ser voluntário de uma liderança partidária, de uma executiva nacional de partido, de um candidato, de um dirigente, de uma liderança de bairro. Mostre o que você fez. Se você não conseguir mostrar o que você fez, como é que você vai ser contratado no futuro? Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa iniciativa, falta de uma organização mesmo, de falar, olha, eu já fiz isso, esse aqui é o meu material, eu tenho essa experiência, tudo. Porque às vezes a gente recebe currículo e aí, vamos lá, a gente vive na era do LinkedIn, Sim. do Instagram. Tudo isso é um portfólio. Mas você precisa comprovar que aquele portfólio é de fato efetivo e que você sabe fazer aquilo. Né? Muitas das vezes, por exemplo, você falou de dia, horário. Quem trabalha com comunicação política não tem horário. Isso daí é claro. Recentemente vocês falaram aqui no Mentoria do dia 8 de janeiro. Sim. Quem que imaginar que ia trabalhar no dia 8 de janeiro? Eu assisti o episódio. Eu lembro da Globo News, os repórteres, assim, nitidamente eles estavam em casa, tranquilos, e tiveram que entrar ao vivo para repercutir aquilo. E você via pelos cabelos, pelas roupas, que assim, caraca, tipo, entra agora, porque aconteceu uma hecatombe nacional e você precisa estar no ar, né? É o inesperado. E uma coisa que eu acho que, assim, é preponderante para que o profissional ingresse no mercado político e não seja subaproveitado. Tem que demonstrar que tem muita vontade, que tem muito espírito de querer aprender mesmo. Recentemente, uma colega foi contratar uma social media, né? Enfim,
Ela disse que passou umas demandas e tudo, mas não era mais no horário dito como comercial, tinha passado das 18. E aí a jovem profissional falou que não ia fazer porque ela não tinha sido contratada para aquilo. Então, assim, esse tipo de postura, no meu entender, ele é totalmente inconcebível. Então, para o ambiente político. Eu acho assim, eu sempre, aqui na agência, a gente sempre usa a máxima de que o combinado não sai caro. Né? A gente sabe que é uma rotina muitas vezes extenuante e a ideia também não é massacrar as pessoas e nada disso. A gente acaba fazendo compensações também, não vai achar que a gente trabalha de domingo a domingo sem folga, sem respiro, não é isso. Mas o comprometimento dos profissionais, ele faz muita diferença. E se você está nesse meio, é como o Felipe falou, sobretudo se você não é do meio, né? Se você não tem alguma escola, não passou por alguma escola, seja ela de formação partidária, seja ela de uma campanha eleitoral ou coisas do tipo, tente ao máximo aproveitar esse tempo para absorver, porque tudo serve de aprendizado, né? Então os profissionais não devem levar essa situação como um peso. Muito pelo contrário, quem sabe aproveitar consegue se manter, consegue avançar. E é um meio que tem muito espaço. E a gente tem falado sobre isso aqui, sabe, Felipe? Assim, da nossa angústia, muitas vezes a gente fica angustiado de ver, gente, pensem vocês, quantos municípios nosso país tem, quantos estados nós temos, sabe? Existe campanha municipal, campanha para prefeito, campanha para governador, campanha para presidente, campanha para deputado federal, deputado estadual. Olha a imensidão de oportunidades que os profissionais de comunicação têm e muitas vezes eles não se atentam para isso. Muitas vezes, talvez, por a política ser uma atividade criminalizada, as pessoas querem se afastar disso. Mas nós que estamos aqui dentro há muitos anos, a gente diz muito pelo contrário. Sejam atraídos para a política, vejam que, como o Felipe lá atrás, né, desconstruiu essa imagem da política, porque, de fato, a política está em tudo. Então, assim, se a gente puder dar uma dica para quem nos assiste perceba a imensidão de oportunidades que o meio da política traz para os profissionais da comunicação. Se qualifiquem, porque a oportunidade ela vai aparecer. E nós mesmos aqui dessa mesa estamos a todo momento buscando profissionais qualificados para isso. E é uma profissão cheia de possibilidades, tem espaço para todo mundo. Eu acho que assim, a gente tem que desmistificar uma coisa, Aline, de que o seu colega assessor, o seu colega jornalista, ele é teu inimigo, porque existe uma cobrança que é, obviamente, natural, que é do jogo, o resultado é uma cobrança diária, mas você não precisa ter mais adversários do que a própria profissão e os próprios desafios já te exigem, né? Então, além de se preparar, além de se especializar, ser colaborativo, ser legal com o seu colega não custa, né? Gentileza é uma coisa que abre caminho e você vai ser lembrado por isso. É uma porta, né? E se eu puder acrescentar uma característica aí, você tem que ser qualificado tecnicamente. Você tem que ser curioso. Se você não é do meio político, estude. Vá buscar meios de se tornar alguém que entenda esse cenário, entenda esse mundo. É um mundo, com jargões próprios, com lógicas muito particulares, etc. Mas tem um terceiro elemento que eu, em especial, valorizo quando eu vou selecionar profissionais para trabalhar comigo. Paixão. Política tem que ter paixão. Você está o tempo inteiro, é uma grande gincana o processo eleitoral, você trabalha meses, às vezes, para um domingo, né, você ser julgado ali, o seu trabalho ser julgado nas urnas. O mandato, né, quanta força, né, quanto esforço os prefeitos, os deputados, vereadores, etc., empreendem ali diariamente para fazer o seu melhor, né? E se você não tiver profissionais dando esse suporte com sangue no olho, sabe, que vibrem com aquilo, que sintam que aquilo ali pulse dentro deles, para mim, para trabalhar conosco, não serve. Né? Eu busco essas 3 características. Às vezes o cara nem tem tanto conhecimento, mas ele quer ter. Ele se esforça para ter. E ele tem vontade e ele tem sangue no olho. Aí ok, aí tudo bem. Felipe, a gente nos bastidores conversou sobre histórias curiosas dessa sua experiência de 20 anos no Congresso. Assim, a gente está já encaminhando para o fim aqui do nosso podcast, mas a gente
não poderia deixar de aproveitar esses momentos finais para você relembrar alguma história curiosa. E ao final ainda tem uma perguntinha que a gente faz para todos. Mas você é um aluno nota 10, que faz dever de casa, que assiste? Então você já sabe qual é a nossa perguntinha final. Mas antes da nossa perguntinha que não quer calar, traz pra gente alguma história, algum fato curioso dos bastidores da política que a galera que tá nos assistindo tá interessada em saber. Tem muitas histórias curiosas, incontáveis acontecimentos. Umas a gente pode falar, outras não, essa deixa abaixo. Mas assim, tem história, por exemplo, de presidente da Câmara dos Deputados que o cara não quer sair para dar entrevista, ele tem uma escadinha lá atrás do plenário meio que escondida para sair a francesa. Você tem parlamentar que não quer recepcionar determinado grupo de pressão, sindicato, e aí sai por uma porta lateral e vai ali direto ali para a chapelaria. Você tem várias histórias, mas das histórias que eu acho mais assim, tocantes, assim, marcantes, são as histórias que mudam a história política do país, né? Que são momentos que você acompanha de perto ali, dentro do plenário, no Salão Verde, e que você está participando, minimamente você está participando do processo histórico do Brasil. Então isso é muito gratificante, isso é muito importante. Eu acho que poucos assessores têm essa percepção, ou quando tem, já passou um pouco do tempo, e eu estava lá. Mas minimamente você contribui para orientar os políticos, para assessorar, para sugerir melhorias para a vida das pessoas mesmo, né? Então isso é muito gratificante. Agora, histórias de bastidores tem muitas, mas eu prefiro não entrar no detalhamento, viu, Mas Aline? deixa a minha curiosidade avançar um pouco e vamos relembrar um fato histórico recente que aconteceu e você provavelmente acompanhou de perto, que foi ali o impeachment, né? Sim. Como foi, assim, o sentimento, se você pudesse descrever o sentimento de quem estava acompanhando aquele fato histórico? E aí eu não estou me referindo aqui a nenhuma posição ideológica, não. Mas ali era algo que estava trazendo, né, uma consequência para todos nós brasileiros. E você que estava ali dentro, como foi, assim, acompanhar esse momento? Olha, foi muito gratificante acompanhar de perto, porque a gente ia percebendo o movimento que estava acontecendo fora do Congresso Nacional, aqui na esplanada dos ministérios, manifestações em todo o país e tudo. E a classe política demorou para entender o recado daquilo. Antes do impeachment da ex-presidente, teve uma manifestação gigantesca aqui em Brasília, São Paulo, no Grandes Centros, e a classe política demorou para entender isso. Então, quando o presidente da Câmara pautou o impeachment e a classe política começou a entender que o coro da rua estava começando a ficar mais grosso, foi aí que eles começaram a se posicionar. E eu me lembro que tinham várias reuniões internas, né? E aí tinham enquetes de jornais, revistas. Deputado, você é a favor do impeachment? Aí, assim, ninguém queria responder, né? Ficaram umas 3 semanas ali aguardando ali, aquele silêncio fúnebre. Tudo. Aí, quando assim, encheu a Paulista. Aí... Então, assim, o político ele vai muito de acordo com a temperatura da opinião pública, né? Então, é muito importante que a população cobre mesmo dos seus representantes, porque é assim que ele vai decidir. Eu acho, e essa movimentação, digamos assim, teve um marco importante, né? Talvez o início ali, que foram as manifestações de 2003, né? 13, 2013. Como que foi esse reflexo, assim? Eu acho que lá atrás eles começaram a sentir esse reflexo e culminou ali, né, com o processo do impeachment. Mas lá em 2013, eu anotei 2003, eu tô com a cabeça um pouco... Como foi isso, assim? Você já estava lá, né? Já, e foi muito curioso, Aline, porque quando esse movimento começou, ninguém sabia de onde ele vinha, né? Você se lembra que tinha os Black Blocs? Sim. Tinha um pessoal de faixa na cabeça, uma galera mascarada, assim, né, com uma galera com um monte de pedra, e aí quebraram o Palácio Itamaraty. Ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. Não foi um processo fácil de maturar e de interpretar, porque começou em 2013, a crise política e econômica foi desembocando para 2015, né, 2016 e tudo. Mas eu me recordo muito claramente que eu assessorava um partido e aí, os próprios políticos não estavam entendendo. Reuniões eram convocadas emergenciais, né? Olha, vem pra cá, porque vamos nos reunir para debater. Ninguém debatia nada, porque ninguém estava entendendo nada. Sim. Aí ligava lá o noticiário, né? Tudo quebrado, todo mundo puto. Não é pelos 20 centavos, né? E demorou-se para entender o que estava acontecendo.
E aí esse processo maturou numa série de manifestações pelo país aos domingos, vocês se lembram? Sim. Que aí vieram as famílias com as camisas da seleção brasileira, lotando e tudo. E eu me lembro que um partido que eu estava assessorando pediu para que alguns assessores pudessem estar nas manifestações de maneira disfarçados. Difícil. Você não pode ir com nada do partido, vai lá ver quem são essas pessoas aí, porque a gente precisa entender como é que é esse negócio. Eu fui. Né? Fui no domingo, vim aqui na esplanada, não estava de amarelo. Sim. Peguei minha bicicleta, dei uma voltinha ali, pá. Aí teve uma reunião no dia seguinte e falou, ó, vou contar pra vocês aqui. Só tinha família, só gente trabalhadora. O pessoal tava lá bravo mesmo. Ah, mas tá bravo com a gente? Falei, claro, né? Então, assim, tem muito disso. A classe política, às vezes, ela não entende algumas coisas, aí pede lá pro seu assessor dar uma pescada, dar uma tateada. E a gente tem muita habilidade nisso, porque a gente vive isso o tempo inteiro. Mas tem casos muito curiosos, né? E aí até que as decisões sejam tomadas, às vezes são tardes, né? Infelizmente. E só pra gente concluir nessa série histórica, como é que foi a repercussão recente do 8 de janeiro, lá no Congresso? Foi uma recepção estranha, porque o 8 de janeiro, o Congresso passado já não estava mais em atividade, né? Muito embora as atividades se encerrem no dia 31 de janeiro, as atividades parlamentares elas findam em dezembro ali, antes do Natal. Então, assim, foi uma entre-safra, né, dos novos parlamentares vindo para Brasília tomar posse. Os parlamentares que perderam a eleição muito assustados com tudo isso que estava acontecendo, mas houve um movimento de muita perplexidade mesmo, uma espécie de... Cara, vocês estão depredando o patrimônio público, sabe? O estrago dentro do Congresso Nacional. Você viu? Você teve acesso absurdo. Lá? A gente tem colegas fotógrafos que fizeram ensaios assim. O estrago foi muito feio. Pegaram peças históricas e quebraram. Até teve caso de furto de equipamento de fotógrafo, de celular que estava lá, de computador. Então, assim, foi um negócio muito, muito assustador. Mas a classe política viu isso com muita perplexidade. Porque o estrago físico foi muito feio, mas também o estrago do ponto de vista simbólico, né? É um ataque democrático muito grande, né? Sim. Para eles, você acha que foi inesperado, então, assim? Foi muito inesperado. Foi muito inesperado. Sobretudo da maneira que foi e com a magnitude que foi, né? As três esferas do poder foram atacadas, né? Tanto o legislativo, o executivo e o judiciário. Então foi um negócio bem... E para quem trabalha ali, é um negócio que machuca um pouco, né? Sim. Você vê lá salão verde queimado, você vê poltronas destruídas, você vê salas de colegas que você conhece que trabalham há 20 e tantos anos destruídas. É um negócio que machuca a gente, é ruim, né? Sim. Poxa vida, tô até assim com dor no coração de dizer que a gente está encaminhando aqui para os finalmente do nosso podcast. Foi assim uma enorme satisfação, Felipe, dividir essa mesa com você. Você já era um convidado esperado, a gente tinha feito convite no ar aqui para o Felipe, porque, como o Glauco falou, não tinha como a gente fugir de um profissional que é referência, né, de assessoria de comunicação, de imprensa ou da agenda de milhões do Congresso Nacional. Então, para nós é uma enorme honra mesmo, estamos muito gratos de tê-lo aqui conosco. Vou passar para o Glauco fazer as considerações finais e antes de você fazer as suas finais, a gente vai fazer a perguntinha que não quer calar. Felipe, muito obrigado pela tua presença. É muito legal compartilhar com quem teve a mesma origem que nós, né? Eu, Aline, você, viemos do mesmo berço, vivemos ali nos mesmos ambientes, estamos acostumados com essas demandas e o que a política nos traz de bom e de desafiador também, né? Eu ouvindo aqui você falar, assim, para além de participar da história, de alguma forma, tem o viver a história, né? Tem o sentir na pele, tem o estar ali nos pés no plenário na hora que uma grande lei está sendo votada, ou um grande debate está acontecendo, que às vezes vai mudar o rumo da nação, e você viu aquilo ali, você, né, foi partícipe daquilo ali de uma maneira muito própria e levando memórias que são suas, né? E que ninguém vai ter memórias iguais ou vai ter vivências iguais. Então, obrigado por compartilhar conosco aqui, obrigado por dispor do seu tempo de estar
participando aqui do Mentoria Eleitoral Podcast. Eu que agradeço, Glauco, Aline. Estou muito satisfeito de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Muita gentileza da parte de vocês. Torço muito para o Mentoria e espero que a gente possa se encontrar aí em breves campanhas eleitorais proporcionais, majoritárias, nacionais, quem sabe até uma campanha presidencial, né, que é muito gostoso de fazer, né? Chegaremos lá, com certeza. Mas antes de encerrar o nosso programa, como a gente sempre faz, vamos para a perguntinha de todos os convidados, que é: uma política boa se faz com profissionais. Muito bem. Arrasou, Felipe, muito obrigada. Para você que nos assiste, estamos encerrando mais um Mentoria Eleitoral Podcast. Obrigada pela sua audiência. Lembrando sempre de assinar o nosso canal para sempre ficar por dentro de quando os novos episódios vão ser lançados. E também nos seguir nas nossas redes sociais, @Mentoria Eleitoral. Até a próxima.